roxo. Intuição. O saber além da lógica. Capítulo 9. Haja com o lado feminino. Gozoien costumava dizer: quando as pessoas me perguntam como é o Zen, eu lhes conto a seguinte história. Percebendo que o pai estava envelhecendo, o filho de um ladrão pediu-lhe que lhe ensinasse o ofício, de modo que pudesse encarregar-se dos negócios da família depois que o pai se aposentasse. O pai concordou e eles invadiram uma casa juntos. Abrindo uma arca enorme, o pai mandou o filho entrar ali para pegar as roupas. Logo que o rapaz entrou na arca, o pai a fechou e depois fez um grande barulho de modo que todos na casa acordassem. Então ele se esgueirou para fora da casa. Fechado dentro da arca, o rapaz ficou irado, aterrorizado e confuso, sem saber como faria para sair. Então ocorreu-lhe uma ideia. Ele resolveu fazer ruídos imitando um gato. A família mandou que uma empregada pegasse uma vela e fosse examinar a arca. Quando a fechadura foi aberta, o rapaz saiu de dentro, apagou a vela, passou correndo pela empregada assustada e fugiu. As pessoas correram atrás dele. O rapaz, percebendo um poço ao lado da estrada, atirou ali uma pedra pesada e sumiu na noite escura. Os perseguidores cercaram o poço tentando ver o ladrão se afogando. Quando o rapaz chegou em casa, indignado com o pai, começou a contar-lhe o que acontecera. Mas o pai o interrompeu. Não se incomode em me contar os detalhes. Você está aqui. Aprendeu o ofício. O ser é um, o mundo são muitos, e entre os dois encontra-se a mente dividida, a mente dual. Ela é assim como uma grande árvore, um carvalho antigo. O tronco é um, então a árvore se divide em dois ramos principais, a principal bifurcação, da qual partem 1001 bifurcações de ramos. O ser é exatamente como o tronco da árvore, não dual, e a mente é a primeira bifurcação onde a árvore se divide em duas, torna-se dual, torna-se dialética. Tese e antítese, homem e mulher, yin e yang, dia e noite, Deus e diabo, yoga e zen. Todas as dualidades do mundo estão basicamente na dualidade da mente, e abaixo da dualidade acha-se a unidade do ser. Se você descer abaixo da dualidade, você vai encontrar o Uno, chame-o Deus, chame-o Nirvana, ou como melhor lhe parecer. Se você subir, através da dualidade, chegará ao mundo desdobrado milhões de vezes. Essa é uma das percepções mais básicas a serem entendidas, de que a mente não é una. Por isso, o que quer que você veja por intermédio da mente torna-se duplo. É como um raio branco entrando num prisma. Ele é imediatamente dividido em 7 cores e está criado o arco-íris. Antes de entrar no prisma a cor era uma, através do prisma ela se dividiu, e a cor branca desaparece nas 7 cores do arco-íris. O mundo é um arco-íris, a mente é um prisma, e o ser é o raio branco. As pesquisas modernas chegaram a um fato muito significativo, um dos mais importantes alcançados no século XX, e que é o de que você não tem uma mente, você tem duas mentes. O seu cérebro é dividido em 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito está ligado à mão esquerda, e o hemisfério esquerdo está ligado à mão direita, de maneira cruzada. O hemisfério direito é intuitivo, ilógico, irracional, poético, platônico, imaginativo, romântico, místico, religioso. E o hemisfério esquerdo é lógico, racional, matemático, aristotélico, científico, calculista. Esses 2 hemisférios estão constantemente em conflito. A política básica do mundo está dentro de você, a maior política do mundo está dentro de você. Você pode não estar consciente dela, mas, assim que se torna consciente, a verdadeira coisa a ser feita encontra-se em algum lugar entre essas duas mentes. A mão esquerda está relacionada ao hemisfério direito, intuição, afinação, mito, poesia, religião, e a mão esquerda é muito condenada. A sociedade é daqueles que são destros, a destreza é relativa ao hemisfério esquerdo. 10% das crianças nascem canhotas, mas elas são forçadas a ser destras.
As crianças que nascem canhotas são basicamente irracionais, intuitivas, não matemáticas, não euclidianas, elas são perigosas para a sociedade, portanto esta as força de todas as maneiras a se tornarem destras. Não é apenas uma questão de mãos, é uma questão de política interior. A criança canhota funciona por meio do hemisfério direito, o que a sociedade não pode permitir. É perigoso, então ela tem de ser contida antes que as coisas vão muito longe. Suspeita-se de que no início a proporção devesse ser meio a meio, 50% de crianças canhotas e 50% de crianças destras, mas a parte destra governou por tanto tempo que pouco a pouco a proporção caiu para 10% e 90%. Até mesmo entre vocês aqui muitos seriam canhotos, mas podem não ter consciência disso. Talvez você escreva com a mão direita e faça o seu trabalho com a mão direita, mas na infância pode ser que tenha sido forçado a ser destro. Isso é um truque, porque uma vez que você tenha se tornado destro, o seu hemisfério esquerdo começou a funcionar. O hemisfério esquerdo é a razão. O hemisfério direito está além da razão. Seu funcionamento não é matemático. Ele funciona em lampejos, é intuitivo, muito atraente, mas irracional. Se você entender essa divisão, irá entender muitas coisas. Entre a burguesia e o proletariado está sempre funcionando por meio do hemisfério direito do cérebro. As pessoas pobres são mais intuitivas. Considere as pessoas primitivas, elas são mais intuitivas. As pessoas mais pobres, as menos intelectualizadas, e essa pode ser a causa de serem pobres. Por serem menos intelectualizadas, elas não conseguem competir no mundo da razão. Elas são menos articuladas no que se refere à linguagem, à lógica, ao cálculo, elas são quase idiotas. Essa pode ser a causa de elas serem pobres. As pessoas ricas funcionam por meio do hemisfério esquerdo. São mais calculistas, racionais em tudo, espertas, inteligentes, lógicas, e além disso fazem planos. Essa pode ser a razão de serem ricas. A burguesia e o proletariado não podem desaparecer por meio de revoluções comunistas, não, porque a revolução comunista é feita pelas mesmas pessoas. O czar governava a Rússia. Ele governava por meio do hemisfério esquerdo da mente. Então ele foi substituído por Lenin, que era do mesmo tipo. Então Lenin foi substituído por Stalin, que era ainda do mesmo tipo. A revolução é falsa porque no fundo os mesmos tipos de pessoas governam. Os governantes e os governados pretendem a mesma coisa, mas os governados são do hemisfério direito. Assim, tudo que você fizer no mundo exterior não faz diferença de verdade, é superficial. O mesmo se aplica aos homens e mulheres. As mulheres são pessoas do hemisfério direito, os homens são do hemisfério esquerdo. Os homens governaram as mulheres por séculos. Então algumas mulheres estão se revoltando, mas o mais impressionante é que essas são do mesmo tipo de mulheres. Na verdade, elas são exatamente como os homens, racionais, argumentadoras, aristotélicas. É possível que um dia, assim como a Revolução Comunista aconteceu na Rússia e na China, em algum lugar, quem sabe na América, as mulheres possam ser bem-sucedidas e derrubar os homens. Mas no momento em que as mulheres forem bem-sucedidas, não serão mais mulheres, elas terão se tornado pessoas do hemisfério esquerdo. Porque para lutar é preciso ser calculista, e para lutar contra os homens é preciso ser como os homens, agressivos. Essa agressividade mesma é vista em todo o mundo no movimento pela liberação da mulher. As mulheres que tomaram parte desse movimento de liberação eram muito agressivas, perderam toda a graça, tudo que partia da intuição. Porque, se você tem de lutar contra os homens, tem de aprender os mesmos truques. Se tiver de lutar contra os homens, você terá de lutar com as mesmas técnicas. Lutar contra qualquer um é muito perigoso, porque você acaba se tornando como o seu inimigo. Esse é um dos maiores problemas da humanidade. Quando você luta contra alguém, pouco a pouco você usa as mesmas técnicas e os mesmos meios. Então o inimigo pode ser derrotado, mas no momento em que ele for derrotado, você terá se tornado seu próprio inimigo.
Stalin era mais parecido com um czar que qualquer czar, mais violento que qualquer czar. É claro que tinha de ser assim. Para derrubar os czares, eram necessárias pessoas muito violentas, mais violentas do que o próprio czar. Só elas se tornariam revolucionárias, chegariam ao topo. No momento em que chegaram lá, elas se tornaram também czares, e a sociedade continuou no mesmo caminho. Só as coisas superficiais mudaram, no fundo o mesmo conflito permaneceu. O conflito está no homem. A menos que seja resolvido ali, não poderá ser resolvido em nenhum outro lugar. A política está dentro de você. Ela está entre as duas partes da mente. Existe uma pequena ligação. Se essa ligação for interrompida por algum acidente, por meio de algum defeito fisiológico ou alguma outra coisa, a pessoa se torna dividida, torna-se duas pessoas e acontece o fenômeno da esquizofrênia ou personalidade dividida. Se a ligação for rompida, e essa ligação é muito frágil, então você se torna dois, você se comporta como duas pessoas. De manhã você é muito carinhoso, muito bonito. À noite você está irado, absolutamente diferente. Você não se lembra da sua manhã, como poderá se lembrar? Outra mente estava funcionando, e a pessoa se torna duas pessoas. Se essa ligação for fortalecida a tal ponto que as duas mentes desapareçam como duas e se tornem uma, então surge a integração, a cristalização. O que George Gurdjieff costumava chamar de cristalização do ser não é nada além dessas duas mentes tornando-se uma só, a reunião do masculino e do feminino interiores, a reunião de yin e yang, a reunião de esquerda e direita, a reunião de lógica e ilógica, a reunião de Platão e Aristóteles. Se você entender essa bifurcação básica na sua árvore mental, então poderá entender todos os conflitos que ocorrem ao redor e dentro de você. Permita-me contar uma anedota. Entre os alemães, Berlim é considerada a própria síntese da rudeza e da eficiência prussianas, ao passo que Viena é a essência do charme e da descontração austríaca. Há uma história de um berlinense em viagem a Viena, o qual se perdeu e precisava de informações. O que faria um berlinense? Ele agarrou o primeiro passante pela lapela e gritou: "A agência do correio. Onde fica?" O assustado vienense afastou cuidadosamente o punho do outro, alisou a sua lapela e disse de maneira polida: "Senhor, não seria mais delicado da sua parte se aproximar educadamente de mim e ter dito: Senhor, se tiver um momento, e caso saiba, poderia me informar onde fica a agência do correio?" Surpreso, o berlinense observou-o por um instante, então ruminou: "Prefiro ficar perdido." E se afastou. Naquele ano ainda, o mesmo vienense viajou a Berlim e aconteceu de então o ser ele quem precisasse encontrar a agência do correio. Aproximando-se de um berlinense, ele disse polidamente: "Senhor, se tiver um momento, e caso saiba, poderia me informar onde fica a agência do correio?" Com uma rapidez mecânica, o berlinense replicou: "Depois da praça, 2 quarteirões à frente, dobre à direita, siga por mais um quarteirão, atravesse a rua, vire à direita, atravesse os trilhos do trem e o correio fica atrás da banca de jornal." O vienense, mais confuso que esclarecido, assim mesmo murmurou: "Muito agradecido, meu senhor." Diante do que o berlinense agarrou furiosamente pela lapela e gritou: "Não se incomode em agradecer. Repita as instruções." A mente masculina, o berlinense. A mente feminina, o vienense. A mente feminina tem graça, a mente masculina tem eficiência. E é claro que a longo prazo, se houver uma luta constante, a graça tenderá a ser derrotada e a mente eficiente irá vencer, porque o mundo entende a linguagem da matemática, não do amor. Mas no instante em que a sua eficiência vence a graça, você perdeu alguma coisa imensamente valiosa. Você perdeu o contato com seu próprio ser. Você pode se tornar muito eficiente, mas não será mais uma pessoa de verdade. Você irá se tornar uma máquina, uma coisa parecida com um robô. Por causa disso há um conflito constante entre os homens e as mulheres. Eles não podem viver separados, têm de manter um relacionamento constante, mas não podem permanecer juntos tampouco. A luta não é no exterior, a luta é dentro de você.
E é assim que eu penso. A menos que você resolva a sua luta interior entre os hemisférios direito e esquerdo, nunca será capaz de amar em paz, nunca, porque a luta interior se refletirá no exterior. Se você estiver lutando internamente e estiver identificado com o hemisfério esquerdo, o hemisfério da razão, e estiver continuamente tentando derrubar o hemisfério direito, tentará fazer o mesmo com a mulher por quem se apaixonou. Se a mulher estiver continuamente lutando com a própria razão interior, não vai parar de lutar contra o homem a que ama. Todos os relacionamentos, quase todos, as exceções são desprezíveis, podem ser desconsideradas, são horríveis. No início eles são lindos, no início você não mostra a realidade, no início você finge. Assim que o relacionamento se estabiliza e vocês relaxam, seu conflito interior começa a ferver e a se espelhar no relacionamento. Então acontecem as brigas, surgem mil e uma maneiras de aborrecer um ao outro, destruindo-se mutuamente. As pessoas me procuravam e perguntam o que deveriam fazer para se aprofundar num relacionamento. Eu digo a elas: primeiro, mergulhe na meditação. A menos que você esteja resolvido internamente, criará mais problemas do que já tem. Se você começar um relacionamento, todos os seus problemas serão multiplicados. Apenas observe. A coisa mais importante e mais linda do mundo é o amor, mas você pode encontrar alguma coisa mais horrível, mais infernizante? O Mula Nasruddin uma vez me disse: bem, tenho postergado um maldito dia há meses, mas desta vez não há escapatória. Dentista ou médico? Indaguei. Nenhum dos dois, informou ele. Vou me casar. As pessoas evitam o casamento, as pessoas procuram adiá-lo. Um dia, quando acham impossível postergá-lo, então elas relaxam. Se você está de fora, o casamento pode parecer como um lindo oásis no deserto, mas, assim que você se aproxima, o oásis começa a secar e a desaparecer. Assim que você é pego por ele é uma prisão, mas lembre-se, a prisão não parte do outro, ela vem de dentro de você. Se o hemisfério esquerdo do cérebro continuar dominando você, você vai viver uma vida muito bem-sucedida, tão bem-sucedida que no momento em que tiver 40 anos estará com úlcera. Quando tiver 45, terá tido no mínimo 1 ou 2 ataques cardíacos. Quando chegar aos 50, estará quase morto, mas um morto de sucesso. Você pode se tornar um grande cientista, mas nunca se tornará um grande ser. Você pode acumular riqueza suficiente, mas vai perder tudo que tem valor. Você pode conquistar o mundo inteiro como Alexandre, mas o seu próprio território interior vai permanecer inconquistado. Há muitas atrações para seguir o hemisfério esquerdo. Esse é o cérebro mundano. Ele é mais preocupado com as coisas, carros, dinheiro, casas, poder, prestígio. Essa é a orientação do homem que na Índia nós chamamos de grusta, o chefe de família. O hemisfério direito é a orientação do sannyasi, aquele que está mais interessado no seu próprio ser interior, na sua paz interior, na sua felicidade, e está menos preocupado com as coisas. Se elas vierem facilmente, muito bem. Se não vierem, também está bem. Ele está mais preocupado com o momento, menos preocupado com o futuro. Mais preocupado com a poesia da vida, menos preocupado com a racionalidade dela. Ouvi uma anedota. Finkelstein ganhou uma bolada na corrida de cavalos e Moscovitz, muito compreensivelmente, o invejou. Como você conseguiu isso, Finkelstein? Quis saber. Foi fácil, contou Finkelstein. Foi um sonho. Um sonho. Foi. Eu pensava em fazer uma aposta acumulada em 3 cavalos, mas não estava certo quanto ao terceiro cavalo. Então, na noite anterior, sonhei que um anjo aparecia na cabeceira da minha cama e me dizia: bem-aventurado, Finkelstein, 7 vezes 7 bem-aventurado. Quando acordei, entendi que 7 vezes 7 é 48 e que o cavalo de número 78 era sonho celestial. Define o sonho celestial como o terceiro cavalo da minha acumulada e ganhei, simplesmente ganhei. Moscovitch disse. Mas, Finkelstein, 7 vezes 7 é 49. Então Finkelstein concluiu. Nesse caso, o matemático é você.
Existe a maneira de seguir a vida pela aritmética e existe outra maneira de seguir a vida pelo sonho, pelos sonhos e visões. Elas são totalmente diferentes. Ainda outro dia alguém me perguntou: existem fantasmas, fadas e entidades parecidas? Sim, existem. Se você seguir o hemisfério direito do cérebro, elas existem. Se você seguir o hemisfério esquerdo, elas não existem. Todas as crianças são do hemisfério direito. Elas veem fantasmas e fadas por todo lado. Mas você fala com elas e as coloca em seu devido lugar dizendo: isso é um absurdo. Você é uma idiota. Onde está a fada? Não existe isso, é apenas uma sombra. Pouco a pouco você convence a criança, a pobre criança indefesa, pouco a pouco você a convence e ela passa da orientação pelo hemisfério direito para a orientação pelo hemisfério esquerdo. Ela tem de fazer isso. Tem de viver no seu mundo. Ela tem de esquecer os seus sonhos, tem de esquecer todos os mitos, tem de esquecer toda a poesia, tem de aprender matemática. É claro que ela se torna eficiente em matemática, e se torna quase inutilizada e paralisada na vida. A vida continua oferecendo mais e mais oportunidades e ela se torna apenas uma mercadoria no mercado. Toda a sua vida se torna apenas um lixo. Embora, é claro, valiosa aos olhos do mundo. Um sannyasi é aquele que vive por meio da imaginação, que vive por meio da característica onírica da sua mente. Quem vive por meio da poesia, quem poetiza a vida, quem vê através de visões. Então as árvores são mais verdes do que parecem a você, então os pássaros são mais bonitos, então tudo adquire uma característica luminosa. Os seixos comuns tornam-se diamantes. As pedras comuns não são mais comuns, nada é comum. Se você olhar a partir do hemisfério direito, tudo se torna divino, sagrado. Um homem estava sentado com um amigo numa cafeteria tomando um chá. Ele olhou para a xícara de chá e suspirou. Ah, meu amigo, a vida é como uma xícara de chá. O outro considerou aquilo por um instante e depois indagou. Mas por quê? Porque a vida é como uma xícara de chá. O primeiro homem replicou. Como eu vou saber? Acaso eu sou um filósofo? O hemisfério direito só faz declarações sobre fatos, não pode lhe dar as razões. Se você perguntar por quê, ele só poderá ficar em silêncio, sem lhe dar uma resposta. Se você estiver caminhando e encontrar uma flor de lótus, poderá exclamar: que lindo! E alguém perguntar: por quê? O que você faz? Você diz: como vou saber? Acaso eu sou um filósofo? É uma afirmação simples, uma afirmação muito simples, total, completa em si mesma. Não há motivo por trás dela e nenhum resultado além dela, é uma simples declaração de um fato. Leia os Upanishads, eles são declarações simples de fatos. Eles dizem: Deus é, não pergunte por quê. Eles querem dizer: acaso somos filósofos? Como vamos saber? Deus é. Eles dizem que Deus é lindo, eles dizem que Deus está próximo, mais próximo do que o seu coração, mas não pergunte por quê, eles não são filósofos. Observe os evangelhos e as declarações de Jesus, são simples. Ele diz: o meu Deus está no céu. Eu sou o filho dele, ele é o meu pai. Não pergunte por quê. Ele não será capaz de prová-lo num tribunal, ele dirá simplesmente: eu sei. Se você perguntar a ele quem lhe contou, com que autoridade ele diz essas coisas, ele dirá: pela minha própria autoridade. Eu não tenho outra autoridade. Esse é o problema quando um homem como Jesus aparece no mundo. A mente racional não consegue entender. Ele não foi crucificado por outro motivo. Ele foi crucificado pelo hemisfério esquerdo porque era um homem do hemisfério direito. Ele foi crucificado por causa do conflito interior. Lao Tse afirma: o mundo inteiro parece ser esperto, apenas eu sou um idiota. O mundo inteiro parece certo, apenas eu estou confuso e hesitante. Ele é um homem do hemisfério direito. O hemisfério direito é o hemisfério da poesia e do amor. É preciso haver uma grande mudança. Essa mudança é a transformação interior.
A yoga é um esforço para alcançar a unidade do ser por meio do hemisfério esquerdo, usando a lógica, a matemática, a ciência, e tentando ir além. O Zen é exatamente o oposto. O objetivo é o mesmo, mas o Zen usa o hemisfério direito para ir além. Ambos podem ser usados, mas seguir a yoga é um caminho longo, muito longo. É quase uma luta desnecessária, porque você está tentando alcançar a super-razão a partir da razão, o que é mais difícil. O Zen é mais fácil, porque é um esforço para alcançar a super-razão a partir da não-razão. A não-razão é quase como a super-razão, não existem barreiras. A yoga é como penetrar uma parede e o Zen é como abrir uma porta. A porta pode não estar fechada, você apenas a empurra um pouco e ela se abre. Agora a história. É uma das mais bonitas entre as anedotas Zen. As pessoas Zen falam por meio de histórias, elas têm de falar por meio de histórias porque não podem criar teorias e doutrinas, elas só podem contar histórias. Elas são grandes contadoras de histórias. Jesus falava por parábolas, Buda falava por parábolas, os místicos sufis falam por parábolas, não é coincidência. A história, a parábola, a anedota, todas são um método do hemisfério direito. O argumento lógico, a prova, o silogismo, são métodos do hemisfério esquerdo. Eis a história. Gozoien costumava dizer: quando as pessoas me perguntam como é o Zen, eu lhes conto a seguinte história. Esta história conta de verdade o que é o Zen, sem definir, apenas indicando. Não é possível dar uma definição porque o Zen em sua característica básica é indefinível. Você pode sentir-lhe o gosto, mas não pode defini-lo. Você pode vivê-lo, mas a língua não é suficiente para expressá-lo. Você pode demonstrá-lo, mas não expressá-lo. No entanto, por meio de uma história, pode-se transmitir uma pequena parte. E esta história realmente indica perfeitamente qual é a característica do Zen. Esse é apenas um gesto, não o torne uma definição, não filosofe em torno dele, deixe-o ser como um raio, um lampejo de compreensão. Ele não vai aumentar o seu conhecimento, mas pode lhe dar um empurrão, uma sacudidela, uma mudança de postura. Você pode ser jogado de um canto da mente para outro, e esse é o verdadeiro sentido da história. Percebendo que o pai estava envelhecendo, o filho de um ladrão pediu-lhe que lhe ensinasse o ofício, de modo que pudesse encarregar-se dos negócios da família depois que o pai se aposentasse. O negócio de um assaltante não é uma coisa científica, é uma arte. Os ladrões são muito parecidos com os poetas. Não se pode aprender o seu ofício, o aprendizado não ajuda. Se fosse possível aprender, você seria apanhado, porque então a polícia saberia mais do que você, ela teria acumulado séculos de aprendizado. Um ladrão nasce feito. Ele vive pela intuição, tem de ter queda para a coisa. Ele vive por meio de golpes, o ladrão é feminino. Ele não é um empresário, ele é um jogador. Ele arrisca tudo por quase nada. O negócio dele é todo feito de perigo e riscos. É assim como um homem religioso. As pessoas Zen dizem que os religiosos também são como ladrões. Em busca de Deus eles também são como ladrões. Não há como alcançar Deus pela lógica, pela razão ou pela sociedade estabelecida, a cultura, a civilização. Eles furam a parede em algum lugar, entram pela porta dos fundos. Se não puderem fazê-lo à luz do dia, vão entrar no escuro. Se não for possível seguir a multidão na rodovia, eles criam o próprio atalho pela floresta. Sim, existe uma certa semelhança. Você pode alcançar Deus apenas se for como um ladrão, um especialista na arte de roubar o fogo, de roubar o tesouro. O pai estava para se aposentar e o filho pediu: antes de se aposentar, me ensine o seu trabalho. O pai concordou e eles invadiram uma casa juntos. Abrindo uma arca enorme, o pai mandou o filho entrar ali para pegar as roupas. Logo que o rapaz entrou na arca, o pai a fechou e depois fez um grande barulho de modo que todos na casa acordassem. Então ele se esgueirou para fora da casa. Ele era um verdadeiro mestre, não um ladrão vulgar, fechado dentro da arca. O rapaz ficou irado, aterrorizado e confuso. É claro, naturalmente. Que tipo de ensinamento era aquele?
Ele tinha sido atirado a uma situação perigosa. Mas essa é a única maneira de ensinar algo sobre o desconhecido. Essa é a única maneira de ensinar algo do hemisfério direito. O hemisfério esquerdo pode ser ensinado em escolas. Aprender é possível, a disciplina é possível, os cursos graduais são possíveis. Então, pouco a pouco, passando de uma aula a outra, você se torna mestre da arte e da ciência e de muitas coisas. Mas não pode haver escolas para o hemisfério direito. Ele é intuitivo, não é gradual. É súbito. É como um lampejo, como um raio na noite escura. Se ele acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Nada pode ser feito quanto a ele. Você só pode ficar numa determinada situação em que haja mais possibilidade de que ele aconteça. É por isso que eu digo que o velho devia ser um verdadeiro mestre. Fechado dentro da arca, o rapaz ficou irado, aterrorizado e confuso. Então não havia uma maneira lógica de sair de dentro da arca. Ela estava trancada pelo lado de fora, o pai havia feito barulho, toda a casa estava desperta, as pessoas se aproximavam, procurando os intrusos, e o pai tinha fugido. Então existe alguma maneira lógica de sair da arca. A lógica simplesmente fracassa, a razão não tem utilidade. O que você sugere? A mente para de repente, e é isso que o pai fez, é isso de que se trata. Ele está tentando forçar o filho a uma situação em que a mente lógica se detém, porque um ladrão não precisa de uma mente lógica. Se ele seguisse a mente lógica, seria apanhado cedo ou tarde pela polícia, porque ela também segue a mesma lógica. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Durante 3 anos Adolf Hitler continuou a vencer, e o motivo era que ele era ilógico. Todos os outros países que lutavam contra ele lutavam de maneira lógica. É claro que eles tinham uma grande ciência da guerra, treinamento militar e mais isso e mais aquilo, e eles tinham especialistas que diziam: bem, Hitler deve atacar deste lado. E se Hitler pensasse da mesma maneira teria feito o mesmo, porque aquele era o ponto mais vulnerável da defesa inimiga. É claro que o inimigo tinha de ser atacado onde era mais vulnerável, é lógico. Então eles esperavam Hitler no ponto mais vulnerável, eles se reuniam ao redor do ponto mais vulnerável, e ele atacava em outro lugar, de maneira imprevista. Hitler nem sequer seguia o conselho dos próprios generais. Ele tinha um astrólogo que sugeria onde atacar. Ora, isso era algo que nunca fora feito antes. Uma guerra não é para ser conduzida por astrólogos. Churchill entendeu isso quando os espiões relataram que eles não venceriam aquele homem porque ele era absolutamente ilógico, aquele astrólogo idiota que não sabia nada de guerra, que nunca havia estado no fronte, estava decidindo coisas, decidindo pelas estrelas, o que tinham as estrelas que ver com uma guerra na Terra. Churchill imediatamente indicou um astrólogo real para o rei e eles começaram a seguir o astrólogo real. Então as coisas começaram a entrar nos eixos, porque então 2 idiotas estavam predizendo o futuro. As coisas começaram a ficar mais fáceis. Se um ladrão seguir Aristóteles, ele será pego cedo ou tarde, porque a mesma lógica aristotélica é seguida pela polícia. Se você seguir a lógica, então alguém que siga o método lógico poderá pegar você em algum lugar. Um ladrão tem de ser imprevisível. A lógica não é possível. Ele tem de ser ilógico, tanto que ninguém possa prever os seus atos. Mas a ausência de lógica é possível apenas se toda a sua energia passar para o hemisfério direito. Fechado dentro da arca, o rapaz ficou irado, aterrorizado e confuso, sem saber como faria para sair. Como é uma questão lógica. Por isso ele estava aterrorizado, porque não havia um meio, o como era simplesmente impotente. Então ele teve uma ideia. Agora, essa é uma mudança. Apenas em situações de perigo, em que não pode funcionar, o hemisfério esquerdo permite, como um último recurso, que o hemisfério direito se manifeste. Quando não pode funcionar, quando sente que não há mais para onde ir, que é chegada à derrota, então ele diz por que não dar uma oportunidade à porção oprimida, aprisionada da mente. Não custa dar-lhe uma oportunidade. Quem sabe, não haja nenhum perigo.
Então ocorreu-lhe uma ideia. Ele resolveu fazer ruídos imitando um gato. Ora, isso não é lógico. Fazer ruídos imitando um gato simplesmente é uma ideia absurda. Mas funcionou. A família mandou que uma empregada pegasse uma vela e fosse examinar a arca. Quando a fechadura foi aberta, o rapaz saiu de dentro, apagou a vela, passou correndo pela empregada assustada e fugiu. As pessoas correram atrás dele. O rapaz, percebendo um poço ao lado da estrada, atirou ali uma pedra pesada e sumiu na noite escura. Os perseguidores cercaram o poço tentando ver o ladrão se afogando. Isso também não tem que ver com a mente lógica. Porque a mente lógica precisa de tempo. A mente lógica precisa de tempo para prosseguir, para pensar, para questionar essa ou aquela saída, todas as alternativas. E há 1001 alternativas. Mas quando você está numa situação dessas, não há tempo para pensar. Se as pessoas estão perseguindo você, como você pode pensar? Pensar é bom quando você está sentado numa poltrona. Com os olhos fechados você pode filosofar, pensar e argumentar, a favor disso e contra aquilo, os prós e os contras. Mas quando as pessoas estão perseguindo você e a sua vida corre perigo, você não tem tempo para pensar, só para viver o momento, e acaba se tornando espontâneo. Não é que ele tenha decidido atirar a pedra, isso simplesmente aconteceu. Não foi uma conclusão, ele não estava pensando sobre o que fazer, ele simplesmente se viu fazendo. Ele atirou a pedra no poço e se escondeu no escuro. E os perseguidores pararam, pensando que o ladrão havia se afogado no poço. Quando o rapaz chegou em casa, indignado com o pai, começou a contar-lhe o que acontecera. Mas o pai o interrompeu. Não se incomode em me contar os detalhes. Você está aqui, aprendeu o ofício. Qual é o sentido em comentar os detalhes? Eles são inúteis. Os detalhes são inúteis na medida em que se trata da intuição, porque a intuição não é uma repetição. Os detalhes são significativos no que se refere à lógica. Portanto, as pessoas lógicas entram em minúcias, de modo que se a mesma situação se repetir elas tenham o controle e saibam o que fazer. Mas na vida de um ladrão a mesma situação nunca acontece de novo. E na vida real também a mesma situação nunca se repete. Se você tem conclusões na mente, você se torna quase morto, não vai responder. Na vida, a resposta é necessária, não a reação. Você tem de agir de surpresa, sem nenhuma conclusão pré-estabelecida. Sem nenhum centro, você tem de agir. Você tem de agir no desconhecido a partir do desconhecido. E isso é o que Gozo Ien costumava dizer quando as pessoas lhe perguntavam como é o Zen. Essa história é a que ele contaria. O Zen é exatamente como uma invasão de domicílio para roubar. É uma arte, não uma ciência. É feminino, não masculino. Não é agressivo, é receptivo. Não é uma metodologia bem planejada. É espontaneidade. Não tem nada que ver com teorias, hipóteses, doutrinas, escrituras. É algo a fazer com apenas uma coisa, e essa coisa é a consciência, a atenção. O que aconteceu naquele momento em que o rapaz ficou preso dentro da arca? Numa situação de perigo como aquela não se pode cochilar. Numa situação de perigo a sua consciência torna-se muito aguçada, ela tem de sê-lo. A vida está em jogo, você está totalmente alerta. É assim que se deve estar, totalmente alerta a todo momento. E quando você está totalmente alerta, essa mudança acontece. A partir do hemisfério esquerdo a energia passa para o hemisfério direito. Sempre que você está alerta, você se torna intuitivo. Ocorrem lampejos do desconhecido, de repente. Você pode não acompanhá-los, então perderá bastante. Sempre que você está num aperto desses em que a sua lógica falha, não se desespere, não fique desanimado. Esses momentos podem trazer as maiores bênçãos à sua vida. Esses são os momentos em que o lado esquerdo permite que o direito se manifeste. Então a parte feminina, a parte receptiva lhe dá uma ideia. Se você a seguir, muitas portas irão se abrir. Mas é possível que você perca a oportunidade. Pode ser que você diga: que absurdo!
Aquele rapaz podia ter perdido a oportunidade. A ideia não é muito normal, comum, lógica, fazer ruídos como os de um gato. Para quê? Ele poderia ter questionado. Por quê? E então teria perdido a oportunidade. Mas ele não pôde perguntar, porque a situação era tal que não havia outra saída. Então ele pensou: vamos tentar. Que mal pode haver? Ele usou uma sugestão. O pai estava certo. Ele disse: não entre em detalhes, eles não são importantes. Você voltou para casa, aprendeu o ofício. Todo esse ofício é como agir de acordo com a parte feminina da mente, porque o feminino está ligado ao todo, e o masculino não está ligado ao todo. O masculino é agressivo, o masculino está constantemente em luta, o feminino está constantemente em rendição, numa confiança profunda. Por isso o corpo feminino é tão belo, tão arredondado. Há uma confiança profunda e uma profunda harmonia com a natureza. A mulher vive em profunda rendição, o homem está constantemente em luta, irado, fazendo isso e aquilo, tentando provar alguma coisa, tentando alcançar alguma coisa. Pergunte às mulheres se elas gostariam de ir à lua. Elas simplesmente ficariam surpresas. Para quê? Qual é o sentido? Por que se dar esse trabalho? A casa já é boa o bastante. A mulher está mais interessada no imediato, aqui e agora, e isso lhe dá uma harmonia, uma graça. O homem está constantemente tentando provar alguma coisa. E se você quiser provar, é claro que você terá de lutar, competir e acumular. Uma vez uma mulher tentou chamar a atenção do Dr. Johnson para conversar com ela, mas ele parecia quase não notá-la. Será, doutor, indagou ela maliciosamente, que o senhor prefere a companhia dos homens à das mulheres? Madame, replicou Johnson, gosto muito da companhia das mulheres. Gosto da beleza delas, gosto da sua delicadeza, gosto da sua vivacidade, e gosto do seu silêncio. O homem tem tentado forçar a mulher ao silêncio, não só exterior, mas também interiormente, forçando a parte feminina a ficar quieta. Observe-se interiormente. Se a parte feminina diz alguma coisa, você imediatamente avança sobre ela e diz: ilógico, absurdo. O Dr. Johnson estava tentando silenciar a mulher. O coração é feminino. Você perde muita coisa na sua vida porque a cabeça insiste em ter voz. Ela não dá espaço ao coração. E a única qualidade da cabeça é que ela é mais articulada, ardilosa, perigosa, violenta. Por causa da violência dela, ela se tornou o líder interior, e essa liderança interior tornou-se uma liderança exterior entre os homens. Os homens dominaram as mulheres no mundo exterior também. A graça é dominada pela violência. O Mullah Nasruddin foi convidado para desempenhar uma determinada função numa escola. Haveria uma comemoração com as crianças da escola e na formatura para os festejos as crianças foram alinhadas de acordo com a altura, das mais baixas para as mais altas. Mas o padrão fora quebrado, notou o Mullah, pelo primeiro menino que liderava a procissão. Tratava-se de um rapaz desengonçado, que era uma cabeça mais alto que os outros. Por que ele está na frente? Quis saber o Mullah, perguntando para uma garota. Ele é o líder da escola, da classe, ou alguma coisa parecida. Não, sussurrou a menina. Ele belisca. A mente masculina a belisca, criando problemas. Os arruaceiros tornam-se os líderes. Nas escolas, todos os professores sensatos escolhem os maiores desordeiros como os líderes da classe e da escola, os arruaceiros, os criminosos. Depois que estão na posição de comando, toda a energia que eles têm para criar problemas torna-se útil para o professor. Eles começam a organizar a disciplina, as mesmas crianças. Observe os políticos de todo o mundo. Quando um partido está no poder, o partido de oposição começa a criar problemas no país. Eles são os transgressores da lei, os revolucionários, e o partido que está no poder começa a criar a disciplina. No momento em que esse partido sai do poder, ele vai criar problemas. E assim que o partido de oposição chega ao poder, ele se torna o guardião da disciplina. São todos desordeiros.
A mente masculina é um fenômeno encrenqueiro, assim que assume o poder, ela começa a dominar. Mas no fundo, embora você possa chegar ao poder, você perde a vida, e no fundo a mente feminina continua. A menos que você retorne ao feminino e se renda, a menos que a sua resistência e luta tornem-se rendição, você não vai conhecer a verdadeira vida e a sua celebração. Contaram-me uma anedota. Uma vez, um cientista americano visitou o escritório do grande físico ganhador do prêmio Nobel, Niels Bohr, em Copenhague, e ficou impressionado ao descobrir que, acima da mesa dele, havia uma ferradura. Ela estava pregada corretamente à parede, de modo a atrair a boa sorte e não deixar que esta se perdesse. O americano comentou como uma risada nervosa. Com certeza, o senhor não acredita que uma ferradura lhe traga boa sorte, não é, professor Bohr? Afinal de contas, como um grande cientista. Bohr riu. Não acredito nessas coisas, meu bom amigo, não, de maneira nenhuma. Não tenho a menor chance de acreditar numa tolice dessas. No entanto, me disseram que uma ferradura traz sempre boa sorte, independente de se acreditar ou não nisso. Observe um pouco mais a fundo e logo abaixo da sua lógica você vai encontrar as águas tépidas da intuição, as águas tépidas da confiança, fluindo. O Zen é o caminho da espontaneidade, o esforço de menor esforço, o caminho da intuição. O mestre Zen, Ikkyo, um grande poeta, disse uma vez: posso ver as nuvens a milhares de quilômetros daqui, ouvir a música antiga nos pinheiros. É disso que trata o Zen. Você não pode ver as nuvens a milhares de quilômetros de distância com a mente lógica. A mente lógica é como vidro, suja demais, está coberta demais com a poeira das ideias, teorias, doutrinas. Mas você pode ver as nuvens a milhares de quilômetros de distância com o vidro puro da intuição, sem os pensamentos, apenas com a pura consciência. O espelho é limpo e a clareza suprema. Você não pode ouvir a música antiga nos pinheiros com a mente lógica normal. Como você pode ouvir a música antiga? A música que passou deixou de existir para sempre. Mas vou lhe dizer uma coisa, e que está certo. Você pode ouvir a música antiga nos pinheiros, eu já ouvi, mas é necessária uma mudança radical, uma mudança de postura. Então você pode ver Buda orando de novo e pode ouvir Buda falando outra vez. Você pode ouvir a música antiga nos pinheiros, porque ela é a música eterna, ela nunca se perde. Você perdeu a capacidade de ouvi-la. A música é eterna. Assim que você recupera a sua capacidade, de repente ela está ali de novo. Ela sempre esteve ali, apenas você não estava ali. Esteja aqui, agora, e poderá ver também as nuvens a milhares de quilômetros de distância, e ouvir a música antiga nos pinheiros. Mude cada vez mais para o hemisfério direito, tome-se cada vez mais feminino, cada vez mais carinhoso, submisso, confiante, cada vez mais perto do todo. Não tente ser uma ilha, torne-se parte do continente. Capítulo 10. Mude do pensamento para o sentimento. O intelecto é uma coisa densa, a inteligência é mais completa. O intelecto é emprestado, a inteligência é sua. O intelecto é lógico, racional. A inteligência é mais do que lógica. Ela é superlógica, ela é intuitiva. A pessoa intelectual vive apenas por meio da argumentação. Com certeza, os argumentos podem levar você até um determinado ponto, mas além disso são necessários palpites. Até mesmo os grandes cientistas que trabalham com a razão chegam a um ponto em que a razão não funciona, em que eles esperam por algum palpite, por algum lampejo intuitivo, por uma luz do desconhecido. E isso sempre acontece. Se você trabalhou intensamente com o intelecto, e não pensa que o intelecto é tudo, e está aberto ao além, algum dia algo lhe sucede como um raio. Isso não é seu. E ainda assim é seu porque não é de mais ninguém. Isso vem do seu centro mais profundo. Parece que vem do além porque você não sabe onde fica o centro da sua intuição. A palavra sânscrita sadhumati é muito bonita. Mati significa inteligência e sadhu significa sábio, sensato, razoável. Sábia inteligência. Não apenas inteligência, mas inteligência sábia, sensata, razoável.
Há pessoas que podem ser racionais, mas não são razoáveis. Ser razoável é mais do que ser racional. Às vezes, a pessoa razoável está pronta para aceitar o irracional também, porque é razoável. Ela pode entender que o irracional também existe. A pessoa racional pode nunca entender que o irracional também existe. Ela só pode acreditar no silogismo lógico, limitado. Mas existem coisas que não podem ser provadas logicamente, e ainda assim elas existem. Todo mundo sabe que elas existem, e ninguém nunca foi capaz de provar a sua existência. O amor existe, ninguém nunca foi capaz de provar que ele existe, ou que não existe. Mas todo mundo sabe, o amor existe. Até mesmo as pessoas que negam, elas não estão prontas para aceitar nada além da lógica, até mesmo elas se apaixonam. Quando elas se apaixonam, então elas se veem em dificuldade, elas se sentem culpadas. Mas o amor existe. E ninguém nunca é satisfeito pelo intelecto sozinho, a menos que o coração também esteja contente. Existem duas polaridades dentro de você: a cabeça e o coração. A inteligência é a capacidade inata de ver, de perceber. Toda criança nasce inteligente, então é tornada estúpida pela sociedade. Nós a educamos na estupidez, e cedo ou tarde ela se forma em estupidez. A inteligência é um fenômeno natural, assim como respirar, assim como enxergar. A inteligência é a visão interior. Ela é intuitiva. Ela não tem nada que ver com o intelecto. Lembre-se, nunca confunda intelecto com inteligência. São polaridades opostas. O intelecto é da cabeça. Ele é ensinado pelos outros, é imposto a você. Você tem de cultivá-lo. Ele é emprestado, é uma coisa estranha, não é inato. Mas a inteligência é inata. Ela é o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira natureza. Todos os animais são inteligentes. Eles não são intelectuais, é verdade, mas são todos inteligentes. As árvores são inteligentes, toda a vida é inteligente, e toda criança nasce inteligente. Alguma vez você encontrou uma criança estúpida? É impossível. Mas encontrar uma pessoa crescida que seja inteligente é muito raro. Algo deu errado nesse intervalo. Um amigo me enviou esta linda história. Eu gostaria que você a conhecesse. Ela pode ajudar. A história se intitula A Escola Animal. Um dia os animais se reuniram na floresta e decidiram criar uma escola. Havia um coelho, um pássaro, um esquilo, um peixe e uma enguia, e eles formaram uma diretoria. O coelho insistiu na inclusão da corrida no currículo. O pássaro insistiu na inclusão do voo no currículo. O peixe insistiu na inclusão da natação no currículo. E o esquilo disse que a subida perpendicular em árvores era absolutamente necessária ao currículo. Eles juntaram todas essas coisas e escreveram um roteiro do currículo. Então insistiram em que todos os animais aprendessem todas as matérias. O coelho, embora tirasse um A em corrida, teve uma enorme dificuldade em subida perpendicular em árvores. Ele sempre caía de costas. Logo ele teve um tipo de dano cerebral e não conseguiu mais correr. Ele descobriu que, em vez de tirar em corrida, estava tirando C, e, é claro, sempre tirou F na subida perpendicular. O pássaro saiu-se maravilhosamente bem em voo, mas quando teve de escavar o chão ele não se saiu tão bem. Sempre quebrava o bico e as asas. Logo ele estava tirando-se em voo, além de F em cavar tocas, e todas as suas tentativas de subida perpendicular em árvores foram um fracasso. Por fim, o animal que concluiu o curso e fez o discurso de formatura foi a enguia, que era mentalmente retardada e conseguira fazer um pouco de todas as matérias mais ou menos pela metade. Mas os educadores ficaram contentes porque todos estavam recebendo aulas sobre todas as matérias e aquilo foi chamado de uma educação abrangente. Nós rimos da história, mas é assim que as coisas são. É o que aconteceu com você. Nós realmente estamos tentando fazer todo mundo igual a todo mundo, por isso destruímos o potencial de todos para serem eles mesmos. A inteligência morre na imitação dos outros. Se você quer permanecer inteligente, então terá de parar de imitar. A inteligência comete suicídio ao copiar, ao tornar-se uma cópia carbono.
No momento em que você começa a pensar em como ser como outra pessoa, você está perdendo a sua inteligência, está se tornando um idiota. No momento em que você se compara a outra pessoa, você está perdendo seu potencial natural. Então você jamais será feliz, e nunca poderá ser puro, claro, transparente. Você vai perder a sua clareza, você vai perder a sua visão. Você terá tomado olhos emprestados. Mas como poderá ver através dos olhos de outra pessoa? Você precisa dos seus próprios olhos, precisa das suas próprias pernas para andar, do seu próprio coração batendo. As pessoas estão vivendo uma vida emprestada, por isso a sua vida está paralisada. Essa paralisia faz com que se pareçam muito estúpidas. O mundo precisa de um tipo totalmente novo de educação. A pessoa que nasce para ser poeta se mostra um idiota em matemática, e a pessoa que poderia ter sido um grande matemático fica enjoada com história e se sente perdida. Tudo está de cabeça para baixo porque a educação não está de acordo com a natureza das pessoas. Ela não respeita o indivíduo, ela força todo mundo a adquirir um determinado padrão. Talvez por acidente o padrão sirva para algumas pessoas, mas a maioria está perdida e a maioria vive infeliz. A maior infelicidade na vida é sentir-se um idiota, indigno, imbecil, e ninguém nasce imbecil. Ninguém pode nascer imbecil porque nós somos um produto da vida. A vida é inteligência pura. Nós carregamos um certo tempero, uma certa fragrância do além quando chegamos a este mundo. Mas a sociedade imediatamente avança sobre nós, começa a nos manipular, ensinar, mudar, cortar, acrescentar e logo perdemos toda a nossa forma, a nossa feição peculiar. A sociedade quer que sejamos obedientes, conformistas, ortodoxas. E assim que a sua inteligência é destruída, essa é a cela de prisão em que você está vivendo, e não pode se livrar dela. Será difícil se livrar porque você se acostumou a ela. Será difícil se livrar porque ela não é como uma roupa. Ela se tornou quase a sua pele, você vive com ela há muito tempo. Será difícil se livrar porque essa é toda a sua identidade, mas você tem de se livrar dela se quiser realmente reclamar o seu ser verdadeiro. Se você realmente quiser ser inteligente, terá de ser um rebelde. Apenas a pessoa rebelde é inteligente. O que quero dizer com rebelião? Quero dizer livrar-se de tudo que lhe impingiram contra a sua vontade. Buscar de novo aquilo que você é, começar de novo do ABC. Pensar que o seu tempo, até agora, foi desperdiçado porque você só estava imitando, seguindo orientações. Nenhuma pessoa é semelhante a nenhuma outra, cada uma é única, exclusiva, essa é a natureza da inteligência, e cada uma é incomparável. Não se compare a ninguém. Como poderia se comparar? Você é você e o outro é o outro. Vocês não são semelhantes, portanto não é possível fazer comparações. Mas nos ensinaram a nos comparar e estamos constantemente nos comparando. De maneira direta, indireta, consciente, inconsciente, passamos a vida nos comparando. E se você se compara, nunca irá se respeitar. Alguém é mais bonito que você, alguém é mais alto que você, alguém é mais saudável que você, e alguém é algo mais. Alguém tem uma voz musical, e você vai ficar cada vez mais oprimido se continuar comparando. Existem milhões de pessoas. Você vai se esmagar com as suas comparações. E você tinha uma alma linda, um ser lindo que queria desabrochar, que queria se tornar uma flor no jardim, mas você nunca permitiu. Livre-se da opressão, das cargas. Ponha tudo isso de lado. Recupere, reivindique a sua inocência, a sua infância. Jesus estava certo quando disse: a menos que você renasça, não entrará no reino de Deus. Eu lhe digo a mesma coisa. A menos que você renasça. Livre-se de todo o lixo que lhe impingiram. Renove-se, recomece lá do começo, e ficará surpreso com a inteligência que imediatamente estará a seu dispor. A inteligência é a capacidade de ver, de entender, de viver a sua própria vida de acordo com a sua natureza. Isso é que é a inteligência. E o que é a estupidez? Seguir os outros, imitar os outros, obedecer aos outros.
olhar através dos olhos dos outros, tentar absorver o conhecimento dos outros como sendo seu, isso é estupidez. É por isso que os intelectuais e eruditos quase sempre são pessoas estúpidas. Eles são papagaios, eles repetem. Eles são como fitas gravadas. Eles podem repetir a habilidade, mas deixe aparecer uma nova situação, algo que não esteja escrito nos seus livros, e eles estarão perdidos. Eles não têm inteligência nenhuma. A inteligência é a capacidade de responder a todo momento à vida enquanto esta acontece, não de acordo com um programa. Só as pessoas imbecis têm um programa. Elas são temerosas. Elas sabem que não têm inteligência suficiente para enfrentar a vida como ela é. Elas têm de estar prontas, elas ensaiam. Elas preparam a resposta antes da pergunta ter sido feita, e é assim que provam que são estúpidas, porque a pergunta nunca é a mesma. A pergunta é sempre nova. Cada dia traz os seus próprios problemas, os seus próprios desafios, e cada momento traz as suas próprias perguntas. E se você tiver respostas pré-fabricadas na sua cabeça, não será capaz nem de ouvir a pergunta. Você estará tão ocupado com a sua resposta que será incapaz de ouvir. Você não estará disponível. E o que quer que faça será de acordo com a sua resposta pré-fabricada, que é irrelevante, que não tem relação com a realidade como ela é. A inteligência se relaciona com a realidade, é desprevenida, e a beleza de enfrentar a vida desprevenido é imensa. Então a vida adquire um frescor, uma juventude. A vida adquire um novo fluxo e um novo vigor. Então a vida oferece muitas surpresas. E quando a vida oferece tantas surpresas, o tédio nunca se abate sobre você. A pessoa estúpida está sempre entediada. Ela está entediada por causa das respostas que colecionou com os outros e continua repetindo. Ela está entediada porque os seus olhos estão tão cheios de conhecimento que ela não consegue ver o que está acontecendo. Ela sabe muito sem saber nada. Ela não é sábia, ela é apenas instruída. Quando olha para uma rosa, ela não vê aquela rosa. Todas as rosas sobre as quais ela leu, todas as rosas de que os poetas falaram, todas as rosas que os pintores pintaram e os filósofos discutiram, e todas as rosas de que ela ouviu falar surgem diante dos olhos dessa pessoa, uma grande fila de lembranças, informações. Aquela rosa na frente dela se perde em toda aquela fila, em toda aquela multidão. Ela não consegue ver. Ela simplesmente repete. Ela diz: esta rosa é linda. E essas palavras também não são dela, não são autênticas, nem sinceras, nem verdadeiras. É a voz de outra pessoa, ela está apenas tocando o que foi gravado. A estupidez é repetição, repetir os outros. É fácil, é inferior, é desprezível, porque você não precisa aprender. Aprender é árduo. É preciso coragem para aprender. Aprender significa que se tem de ser humilde. Aprender significa que se tem de estar pronto para livrar-se do que é velho, tem-se de estar constantemente pronto para aceitar o novo. Aprender significa um estado não egoísta. E nunca sabemos aonde o aprendizado nos levará. Não podemos fazer previsões sobre o aprendizado. A nossa vida permanece imprevisível. Nós não conseguimos predizer o que vai acontecer amanhã, aonde iremos amanhã. Andamos num estado de não conhecimento, de desconhecimento. Só quando vivemos num estado de desconhecimento, é que aprendemos de verdade. É por isso que as crianças aprendem maravilhosamente. À medida que elas crescem, param de aprender, porque o conhecimento se acumula e é fácil repeti-lo. Porque se incomodar. É fácil, simples, seguir o padrão, andar num círculo. Mas então vem o tédio. A estupidez e o tédio andam juntos. A pessoa inteligente e tão fresca quanto as gotas do orvalho ao sol da manhã, tão fresca quanto as estrelas no céu noturno. Pode-se sentir o seu frescor, tão novo, como uma brisa. A inteligência é a capacidade de renascer continuamente. Morrer para o passado é inteligência, e viver no presente é inteligência. Na verdade, a inteligência da cabeça não é inteligência. É cultura, instrução. A inteligência do coração é que é inteligência mesmo, a única inteligência que existe. A cabeça é apenas um acumulador.
Ela é sempre velha, nunca é nova, nunca é original. Ela é boa para determinados propósitos. Para arquivar, ela é perfeita. E, na vida, isso é preciso, temos de nos lembrar de muitas coisas. A mente, a cabeça é um biocomputador. Você pode seguir acumulando conhecimento nele sempre que precisar, poderá recorrer a ele. Ele é bom para matemática, bom para calcular, bom para a vida cotidiana, o mercado. Mas se você pensa que essa é toda a sua vida, então você permanecerá estúpido. Você nunca irá conhecer a beleza de sentir e nunca conhecerá a bênção do coração. E você nunca conhecerá a graça que sobrevém apenas pelo coração, a divindade que entra apenas através do coração. Você nunca saberá rezar, nunca conhecerá a poesia, nunca conhecerá o amor. A inteligência do coração dá a poesia à sua vida, dá a dança aos seus pés, torna a sua vida uma alegria, uma celebração, uma festa, uma risada. Ela lhe dá um senso de humor. Ela o torna capaz de amar, de compartilhar. Essa é a verdadeira vida. A vida que é vivida com a cabeça é uma vida mecânica. Você se torna um robô, talvez muito eficiente. Os robôs são muito eficientes, as máquinas são mais eficientes que o homem. Você pode ganhar muito com a cabeça, mas não viverá muito. Você pode ter um padrão de vida melhor, mas não terá vida nenhuma. A vida é a do coração. A vida só pode se desenvolver a partir do coração. Ela está no solo do coração, onde brota o amor, onde brota a vida, onde brota a divindade. Tudo isso é belo, tudo isso é realmente valioso, tudo isso é importante, significante, vem do coração. O coração, o seu verdadeiro centro, a cabeça é apenas a sua periferia. Viver com a cabeça e viver na circunferência, sem nunca tomar conhecimento das belezas e dos tesouros do centro. Viver na periferia é estupidez. Viver com a cabeça é estupidez, e viver com o coração e usar a cabeça sempre que for preciso é inteligência. Mas o centro, o Senhor, está no verdadeiro âmago do seu ser. O Senhor é o coração e a cabeça é apenas um servo, isso é inteligência. Quando a cabeça se torna o Senhor e esquece tudo sobre o coração, isso é estupidez. Depende de você escolher. Lembre-se, a cabeça como escravo é bela, de muita utilidade, mas como senhor ela é perigosa e vai envenenar toda a sua vida. Olhe ao seu redor. A vida das pessoas está absolutamente envenenada pela cabeça. Elas não conseguem sentir, elas não são mais sensíveis, nada as emociona. O sol nasce, mas nada nasce nelas. Elas olham para o sol nascente com os olhos vazios. O céu se enche de estrelas, a maravilha, o mistério. Mas nada se agita no coração delas, ali não brota nenhuma canção. Os pássaros cantam, o homem se esqueceu de cantar. As nuvens passam no céu e os pavões dançam, e o homem não sabe mais dançar. Ele se tornou inválido, incapacitado. As árvores florescem. O homem pensa, nunca sente, e sem sentir não há florescimento possível. Olhe, investigue, observe, veja a sua vida com novos olhos. Ninguém vai ajudar você. Você depende dos outros há tanto tempo. É por isso que se tornou tão estúpido. Então, cuidado. A responsabilidade é sua. Você deve a si mesmo observar profundamente o que está fazendo com a sua vida. Há alguma poesia no seu coração? Se não houver, então não perca tempo. Ajude o seu coração a compor e tecer poesia. Há alguma paixão na sua vida ou não? Se não houver, então você já morreu, você já está na sua sepultura. Saia de dentro dela. Deixe entrar algum romantismo na sua vida, algo como uma aventura. Explore. Milhões de belezas e esplendores estão esperando por você. Você continua dando voltas e voltas, nunca entrando no templo da vida. A porta é o coração. Lembre-se, essa mudança tem de ocorrer. Do pensamento você tem de passar ao sentimento. O sentimento é mais próximo a algo em você que é chamado de intuição. O pensamento é o ponto mais distante da intuição. Você tem de aprender com os outros, isso é ser tutelado.
Algo que não tenha sido ensinado a você e brote em você, isso é intuição. Ninguém ensinou a você, nenhuma escola, nenhuma universidade, nenhuma faculdade. Ninguém disse nada sobre isso a você, isso explode em você, isso é intuição. Você não precisa ir a parte alguma, só precisa entrar dentro de si mesmo. O sentimento é mais próximo da intuição. Eu não espero o impossível, não digo seja intuitivo e pronto, isso você não consegue fazer. Então, se você puder fazer isso, passar do pensamento ao sentimento, será o bastante. Então, do sentimento à intuição é muito fácil. Mas passar do pensamento à intuição é muito difícil. Eles não se encontram, são polaridades. O sentimento está exatamente no meio. Do sentimento, o pensamento e a intuição estão à mesma distância. Se você for por um lado, chegará ao pensamento. Se for pelo outro, chegará à intuição. No sentimento, ambos se encontram e se fundem. Algo do pensamento permanece no sentimento, e algo da intuição também. Gratidão por participar do nosso canal Infinite Discovery.